Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogers, docente especialista da disciplina Matemática Básica. Nessa videoaula, nós estamos iniciando os estudos do nosso módulo 2, Razão e Proporção. E nesta primeira unidade, nós vamos definir esses dois conceitos e estabelecer a relação matemática que existe entre eles. No módulo anterior, nós resgatamos as definições, as propriedades e as principais operações que são realizadas nos conjuntos numéricos. Então, nós tivemos uma noção da reta real, isto é, a relação de ordem que existe entre os números reais. Por exemplo, se eu tenho um certo valor aplicado em algum investimento, um montante, por exemplo, de 5.000, e um amigo meu tem, no mesmo investimento, a aplicação no valor de 2.500. Obviamente, todo mundo compreende que eu tenho um valor absoluto maior do que o investimento do meu amigo. Porém, muitas vezes na vida real, nós não estamos interessados somente em saber o quanto, mas sim proporcionalmente o quanto que eu tenho de valor ou de quantidade ou um valor numérico que seja maior ou menor do que um outro valor. Então, no nosso exemplo, é compreensível que a nossa conclusão chegue à ideia de que eu tenho o dobro do que o meu amigo. E esta é a essência do que nós estudamos razão em matemática. Nós saímos da relação absoluta que existe entre os números para uma relação relativa que há entre os números. E para isso é importante que nós tenhamos uma noção de quantidade associada a cada um desses números. Então, quando estamos estudando razão no cotidiano, nós estamos estudando a razão matemática. Então, daqui para frente, a gente vai falar razão, todos nós entenderemos que se trata da razão na matemática. E para início de conversa, eu trouxe um pequeno exemplo que está presente no nosso cotidiano e que nós aplicamos intuitivamente uma relação matemática entre as quantidades, que seria a própria razão. Então, nessa embalagem de suco concentrado, por exemplo, está indicado que, para cada parte do suco concentrado, nós devemos diluir em 3 partes de água. Então, esta é uma quantidade recomendada pelo fabricante para que se mantenha um sabor, um aspecto visual de qualidade diante deste produto que está sendo comercializado. E aí ficam as perguntas: e se usarmos 2 copos de concentrado? Quantos copos de água são necessários? Obviamente, se para cada parte de concentrado nós precisamos de 3 partes de água, 2 copos de concentrado vão precisar de 6 partes de água. E para 4 copos de concentrado? E para meio copo de concentrado? Então a pergunta final é: por que o sabor se mantém? O sabor vai se manter justamente se nós obedecermos à indicação da própria embalagem de relação que há entre o suco concentrado e a água em que será diluído este suco concentrado. E essa é a ideia-chave da razão em matemática, da razão como nós vamos denominar daqui para frente. Nós definimos a razão de dois números como sendo o quociente do primeiro número pelo segundo. Este número pode indicar, obviamente, um número de quantidade, um número de medida, um número qualquer, que nós chamamos de grandeza. Então, veja, aquela medida do suco concentrado e a medida da água para ser diluída, nós indicamos cada uma dessas quantidades e chamamos em matemática de grandeza. Então, a razão, ela busca traduzir esta relação que há entre essas grandezas de maneira numérica. Então, no nosso exemplo, nós indicamos a razão 1 sobre 3, ou ainda 1 para 3, indicando que há uma razão, um quociente entre os valores numéricos de cada uma dessas grandezas, do suco concentrado e também da água em que será diluído aquele suco. A notação da razão é muito semelhante à notação que nós utilizamos
na construção do conjunto dos números racionais, que nós vimos no nosso primeiro módulo, em que são aqueles números do tipo P sobre Q, com P e Q pertencente ao conjunto dos números inteiros e Q diferente de zero. Porém, aqui na razão matemática, nós não utilizamos os mesmos nomes para as partes da fração, porque aqui é uma razão. Então, nós chamamos a parte superior de antecedente e a parte inferior de consequente, enquanto que nos números reais nós chamávamos de numerador e denominador. E aqui, por uma razão de estruturação das partes da razão matemática, nós chamamos de antecedente e consequente. E é importante salientar também que, para estabelecer a razão matemática entre duas grandezas, essas grandezas devem estar na mesma unidade de medida. Ou seja, quando a gente efetua a relação, a razão, o quociente de uma grandeza pela outra, essas unidades, elas se cancelam entre si e a razão fica, então, adimensional, ou seja, sem dimensão. Além desses exemplos de relação de quantidade, por exemplo, no gênero alimentício, na utilização de quantidades em elaboração de receitas culinárias, em nossa vida cotidiana nós temos diversos exemplos em que nós utilizamos a razão matemática da relação entre as quantidades estabelecidas por determinadas grandezas. Eu trago, por exemplo, a razão de aspecto em telas de TVs. Quando a gente adquire um televisor, geralmente nós verificamos o tamanho do televisor em polegadas. Se é um televisor de 50 polegadas, se é um televisor de 70. Então, a título de informação, esta é uma medida da diagonal da tela do nosso televisor. Mas também o formato da TV, ela é definida pela relação que há entre a largura da TV e a altura dessa TV. Então, por exemplo, as TVs antigas tinham uma razão de aspecto de 4:3, ou seja, a cada 4 unidades de largura, nós temos 3 unidades de altura. Nas TVs mais atuais, nós encontramos uma razão de aspecto na razão 16:9 ou de 21:9. E por que isso é importante? Bem, se nós estivermos assistindo um vídeo que foi feito na razão 4:3 em uma TV que aparece a razão de aspecto 16:9, nós vamos observar que poderão haver faixas pretas nas laterais da tela do televisor. Então, é importante que nós entendamos que essa razão de aspecto é importante, não somente na hora que a gente vai adquirir um televisor, mas também entender que isso pode aparecer em vídeos que foram feitos em outras razões de aspecto. Uma outra aplicação que nós conhecemos também na utilização da razão são os mapas que nós utilizamos, mais especificamente nas escalas que compõem cada um desses mapas. Nós temos 2 tipos de escalas, as escalas numéricas e as escalas gráficas. A escala numérica ela é representada por uma razão matemática, como nós estamos estudando, que indica a relação entre uma unidade do mapa e a mesma unidade no terreno real, ou seja, no mundo real. Então, por exemplo, se eu apresento um mapa com uma escala numérica de 1 para 100.000, significa que a nossa distância real, que está sendo representada naquele mapa, seria a distância que está indicada no mapa, vezes o denominador que consta na nossa escala. Obviamente, por toda a utilidade que as escalas e os mapas conferem à nossa vida cotidiana, ela apresenta uma precisão matemática bastante refinada, porém, ela requer cálculos para interpretar corretamente as distâncias reais. E também nós temos o formato de escalas gráficas, que geralmente é representada por uma barra segmentada que fica nas laterais dos mapas e que mostra diretamente a relação entre as distâncias no mapa e também os terrenos reais, sem a necessidade de efetuarmos cálculos para isso. As suas principais vantagens
é uma visualização mais intuitiva diretamente no mapa e que, com isso, não depende de unidades específicas, ou seja, a gente consegue ampliar ou reduzir o mapa sem alterar a dimensão da relação que existe entre as distâncias do mapa e o terreno real. Além da razão, nós também usualmente utilizamos as taxas no nosso cotidiano. Porém, diferentemente da razão, que é um quociente adimensional, nas taxas nós podemos relacionar essas grandezas em diferentes unidades de medidas. Então, por exemplo, a densidade demográfica, que é uma informação que o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística geralmente fornece anualmente para os cidadãos brasileiros, exprime a relação que há entre a quantidade de habitantes e a metragem em quilômetro quadrado de uma determinada área. Então, nós observamos aí a existência de uma certa densidade demográfica, uma relação entre duas grandezas. No caso, a relação entre a quantidade de habitantes e a área envolvida para aquele cálculo. Então, por exemplo, se eu estiver numa região em que nós temos 8.858 habitantes e o município apresenta 55.791,9 quilômetros quadrados, ao estabelecermos o quociente entre essas grandezas que apresentam diferentes unidades de medida, nós, então, encontramos a taxa de 0,16 habitantes por quilômetro quadrado. E só a título de curiosidade, esta é a densidade demográfica de um município amazônico chamado Japurá, no qual foram apuradas essas informações no censo de 2022. Outro exemplo do nosso cotidiano e que tem impacto na economia do nosso país, por exemplo, é a taxa de câmbio, em que nós estabelecemos a relação que há entre o valor do real e o valor da moeda estrangeira, que a mais conhecida e a mais utilizada é o dólar. Então, por exemplo, agora em agosto de 2025, a média do valor do dólar em relação ao valor da nossa moeda real foi de R$ 5,41. Então, é mais um exemplo em que há uma razão, porém nós chamamos de taxa porque nós estamos utilizando duas grandezas em unidades diferentes. E para concluir, a gente apresenta mais dois exemplos que são corriqueiros na nossa vida cotidiana, por exemplo, a velocidade média e a taxa de download, em que nós estabelecemos a relação que há entre a distância percorrida por unidade de tempo. E aí nós chegamos, então, à velocidade média em quilômetros por hora, por exemplo, mas poderia ser expressa também em outra unidade de medida, tanto a distância quanto a unidade de tempo. E também a taxa de download de megabytes por segundo, ou seja, a taxa de transferência de arquivos, né, upload ou download de arquivos. São alguns exemplos de taxas que nós utilizamos no nosso cotidiano. Então, compreendidas as definições, o cálculo e as aplicações das razões e taxas, nós chegamos ao estudo da proporção. A proporção nada mais é do que uma igualdade, do que uma equivalência entre duas razões. Se nós temos duas razões numa propriedade de igualdade, de equivalência, é esperado que nós tenhamos, então, 4 termos formando esta proporção. Então, nós indicamos a proporção como sendo A está para B, assim como C está para D. Então, A, B, C e D recebem nomes especiais numa proporção. Reparem que o A e o D estão nas extremidades da proporção, e eles são chamados, portanto, de extremos, enquanto que os termos B e C estão mais ao meio da proporção, e então eles são chamados de termos meios. E esta confere uma importante propriedade na proporção, em que diz que o produto dos meios deve ser numericamente igual ao produto dos extremos. E justamente por essa razão nós podemos permutar pela propriedade comutativa cada um desses termos. Então nós podemos ter inclusive a proporção
D está para B, assim como C está para A. E também inverter os termos dessa proporção. B está para A, assim como D está para C. Então, desde que haja essa igualdade entre duas razões, nós podemos permutar e inverter os termos dos meios e extremos entre si. Por exemplo, na proporção 5 está para 20, assim como 3 está para 12, nós observamos que há uma igualdade entre as razões, visto que 5 está para 20 é a razão 1 está para 4, e a razão 3 está para 12 é a mesma razão 1 está para 4. E nós também podemos observar que há a igualdade entre o produto dos meios, no caso 20 e 3, cujo produto é 60, e o produto dos extremos, no caso 5 e 12, cujo produto é 60. Então, nós observamos que há tanto a equivalência entre as razões e também a propriedade fundamental da proporção, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos apresentar um exemplo mais algébrico de proporção, que pode ser resolvido por meio de uma equação de maneira análoga. Só lembrando que equação é você encontrar um valor desconhecido na sua incógnita que torna aquela sentença, aquela proposição verdadeira. Então, pela propriedade fundamental, nós podemos fazer a equivalência do produto dos meios e o produto dos extremos. Lembrando que os extremos são x e 24 e meios são 8 e 15. Então, efetuando o produto e resolvendo corretamente a equação, nós encontramos o valor da incógnita x. Neste caso, x vale 5. Então, se eu substituir o 5 na minha proporção, nós chegamos numa igualdade entre duas razões e que também pode ser verificada por meio da equivalência daquele produto dos meios e produto dos extremos. E no segundo exemplo, nós temos duas incógnitas em cada uma dessas duas razões. E nós devemos partir da mesma premissa, que há uma equivalência entre razões e que, portanto, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 5 que multiplica x menos 3 é igual a 4 vezes x. Resolvendo corretamente a equação, nós encontramos o valor de x igual a 15. Então, se nós substituirmos o 15 na proporção, ela deve apresentar uma equivalência, uma igualdade entre as duas razões. E existem algumas propriedades que derivam da definição da equivalência entre duas razões, isto é, de uma proporção. A primeira dela que nós vamos ver é a propriedade da soma ou diferença dos antecedentes e consequentes. Então, se nós temos uma proporção A está para B, assim como C está para D, então é válido que A mais C está para B mais D, assim como A está para B ou assim como C está para D. Isso me garante que a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como está para cada uma das razões individualmente. Ou A está para B, ou C está para D. E de maneira análoga, nós podemos também aplicar essa propriedade da soma, no caso, para a diferença dos antecedentes e consequentes. Basta nós recordarmos do nosso primeiro módulo, em que nós aprendemos que a diferença de dois números é a soma de um pelo oposto do outro. Ou seja, A menos C poderia ser escrito como sendo a soma de A mais menos C. Então, nós podemos também aplicar essa mesma propriedade para a diferença dos antecedentes e consequentes. Só mais um detalhe nesta propriedade da diferença, que é a exigência de B ser diferente de D. Porque ao efetuarmos B menos D no denominador, nós encontramos, então, um valor nulo. E que nós vimos que, pela definição dos números reais, o valor do denominador tem que ser diferente de zero. Então, por exemplo, se eu tenho a proporção 5 está para 2, assim como 10 está para 4, nós podemos aplicar a propriedade da soma dos antecedentes e consequentes, que a proporção irá se manter. Então, veja, 5 mais 10, ou seja, os antecedentes, está para
2 mais 4, ou seja, os consequentes, assim como está para cada uma das razões individualmente. Eu escolhi, nesse caso, a primeira razão, 5 está para 2. Então, observamos que, dessa forma, também se mantém a proporção entre cada uma dessas partes. A segunda propriedade que nós vamos ver é a propriedade da multiplicação, que diz, multiplicando-se membro a membro, duas ou mais proporções, obtém-se ainda uma proporção. Em termos algébricos, se A está para B, assim como C está para D, e E está para F, assim como G está para H, isto é, são duas proporções diferentes, quando eu multiplico membro a membro, duas ou mais proporções, a mesma propriedade irá se manter. Ou seja, A vezes E está para B vezes F, assim como C vezes G está para D vezes H. Vamos ver um exemplo. Então, nós temos ali duas proporções. Se 2 está para 3, assim como 4 está para 6, e 5 está para 7, assim como 10 está para 14, quando nós efetuamos a multiplicação de membro a membro das duas proporções, deve-se ter, ao final, uma proporção, ou seja, uma equivalência entre duas razões. Então, ao efetuar o produto 2 vezes 5 está para 3 vezes 7, assim como 4 vezes 10 está para 6 vezes 14, a gente encontra ainda uma equivalência de 10 está para 21, assim como 40 está para 84. E uma terceira propriedade, que é a propriedade da soma ou diferença, em que nós estabelecemos uma soma ou diferença entre elementos de uma mesma razão. Então, numa proporção, a soma ou diferença dos dois primeiros termos está para o primeiro ou o segundo, assim como a soma ou diferença dos dois últimos termos está para o terceiro ou quarto. E é isso que está representado algebricamente. Se há uma proporção A está para B, assim como C está para D, então a soma de A com B está para A, assim como C com D está para C. Veja que na parte do consequente eu poderia ter utilizado tanto A quanto B na primeira parte da proporção, quanto C quanto D na segunda parte da proporção. Então, se eu somar esses termos e fazer a relação em relação a outro termo, este outro termo pode vir da minha escolha. Eu posso escolher tanto o antecedente quanto o consequente. Porém, uma vez escolhido o antecedente deve ser usado em ambas as razões. E também, se eu escolher os consequentes devem ser usados em ambas as razões. E de maneira análoga, nós também podemos exemplificar para a diferença entre os termos. Isto é, A menos B está para C, assim como C menos D está para D. Então, na proporção 5 está para 2, assim como 10 está para 14, nós aplicamos essa propriedade da diferença, efetuando 5 menos 2 está para 2, repare que aqui eu estou usando o consequente, assim como 10 menos 4 está para 4. Então, obviamente, eu devo também usar o consequente na minha segunda razão. E isso mantém uma equivalência entre as duas razões e, portanto, uma proporção. 3 está para 2, assim como 6 está para 4. E essas propriedades são importantes para a gente conhecer a relação que há entre as grandezas e também para resolver alguns tipos de problema com valores desconhecidos. Então, por exemplo, a soma de dois números é 10 e a razão entre o maior e o menor deles é 2 está para 3. Determine os dois números. Então, nós temos duas informações, nesse caso, duas operações, uma de soma e outra operação de razão entre dois valores desconhecidos, para duas incógnitas que nós vamos chamar de x e y. Então, nós podemos estabelecer o seguinte sistema: x mais y igual a 10, e eu vou chamar de x o menor deles e y o maior deles, de modo que a razão entre eles seja de 2 para 3. Entendendo que na segunda equação nós temos uma proporção, isto é, uma equivalência entre duas razões,
nós podemos aplicar ali a propriedade fundamental do produto dos meios igual ao produto dos extremos e resolver por algum método esse sistema para duas incógnitas, seja pelo método da adição, pelo método da comparação ou pelo método da substituição, por exemplo. Porém, nessa videoaula, nós vamos nos apropriar das propriedades que nós vimos dentro das proporções. E uma delas é justamente a propriedade da soma. Nós somamos os termos de cada uma dessas razões e fazemos a relação ou com o antecedente ou com o consequente. Então, nós podemos pegar, por exemplo, x mais y está para x, nesse caso, x é o antecedente, assim como 2 mais 3 está para 2, obviamente o 2 também deve ser antecedente. A escolha da propriedade da soma ela não foi aleatória. Obviamente, nós temos uma informação bastante útil no próprio problema que nos inspirou a utilizar essa mesma propriedade, que é justamente a soma de dois números. Então, eu, de posse dessa informação, vou me apropriar dela para escolher a melhor propriedade que resolva o meu problema. Então, x mais y é igual a 10, como nós podemos observar no próprio sistema, e substituímos na proporção. Então, 10 está para x, assim como a soma 2 mais 3, que nesse caso é 5, está para 2. E aí eu aplico novamente a propriedade fundamental do produto dos meios é igual ao produto dos extremos, encontrando, portanto, o valor x igual a 4, que é o menor deles, e y igual a 6, que é o maior deles. Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Nessa videoaula nós definimos, entendemos as aplicações e como se calculam as proporções e as razões. E na nossa próxima videoaula nós vamos estudar conceitualmente a relação direta e inversa que há entre as grandezas. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido, e até a nossa próxima videoaula. Bons estudos!